Se você clicou nesse vídeo, é porque provavelmente nesse mês de abril você passou por um problema de Connect Rate na sua estrutura. E isso é muito mais simples de resolver do que você imagina. Então nesse vídeo eu vou te explicar por que aconteceu esse problema e como que você vai resolver de forma prática. Então sem delongas, bora pro vídeo. Então pessoal, já mostrando aqui na tela, essa estrutura aqui, ela é minha. Então eu vou até atualizar aqui. Esse mês de abril eu rodei somente essas 3 campanhas. E o Connect Rate ele está aqui entre 85% e 90% ali. Então, aqui 93% numa campanha, 94% em outra e 85% em outra, o que é o normal ali de uma estrutura de tráfego direto, que é a minha estrutura. Beleza, Alan? Você falou que ia explicar por que isso está acontecendo. E por que o Connect Rate está ruim, pessoal? Um colega, ele até comentou aqui no grupo de networking, ele veio dizendo que o Connect Rate dele estava ruim. Eu disse como resolver, ele entendeu que era outra coisa, não concordou comigo ali naquela hora, foi procurar uma solução, viu que não era aquilo que ele achava que era, depois ele voltou. Ele descobriu e falou que não era a API, que eu tinha dito para ele que era a API, e ele falou que não era a API, mas sim o iOS. Mas, pessoal, o problema do iOS, ele só ocasiona porque a API ela está sendo mal feita, tá? E como que você resolve isso? Como que você resolve? A primeira coisa é você fazer um traqueamento com a API no seu mesmo domínio. Então, o iOS, ele bloqueia os dados. Então, a gente já viu aí experts falando, pessoas falando aí no Instagram, até aqui no próprio YouTube, que o Google não vai mais bloquear os cookies de terceiros, porém, o bloqueio de navegador é apenas um tipo de bloqueio. Um outro bloqueio que é muito comum é o bloqueio de dispositivos iOS. Então, o Connect Rate está ruim porque quando a pessoa clica no anúncio e vai para a página em dispositivos iOS, a Apple não está deixando que as marcações de page view fiquem salvas ali dentro do navegador daquela pessoa que usa aquele dispositivo, tá? Então, para isso, para a aula que não ficar muito longa, porque eu vou trazer a solução para vocês entenderem essa questão da API, do mesmo domínio, por que é importante você fazer, eu tenho uma explicação técnica que eu vou deixar o vídeo aqui logo no primeiro comentário, clica lá e assiste, beleza? Mas bora botar a mão na massa e vamos resolver esse problema do Connect Rate, beleza? Então, pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer é criar uma conta aqui no Google Tag Manager, tá? Então, é através dele que nós vamos fazer a nossa API da forma correta, dentro do domínio, e vamos resolver o problema ali do Connect Rate. Lembrando, pessoal, que o Connect Rate, o page view, né, o que é o Connect Rate? É o primeiro contato da pessoa com a sua página. Então é nesse momento que o Facebook ele grava alguns parâmetros importantíssimos ali para que ele identifique aquela pessoa. Então FBCLID, FBP, User Agent e outros dados, que não são dados de usuário. Então e-mail, telefone, nome e sobrenome não existe em page view, que é ali o Connect Rate. Isso não existe, tá, pessoal? A navegação ela é anônima, beleza? Então, como que a gente vai começar a resolver esse problema? Então, primeiro a gente vai criar uma conta aqui no Google Tag Manager, tá? Eu já tenho aqui criado, mas eu vou criar junto com vocês. E aqui eu vou colocar qualquer nome aqui, ó. Web, vou botar aqui, YouTube. YouTube. E aqui eu vou colocar aula YouTube. Web. Beleza. E aqui o primeiro container que nós vamos criar vai ser o container web, tá? Aqui pode colocar em português, concorda aqui com os termos do Google e bora para frente. Beleza? Beleza, pessoal. O nosso container, ele já foi criado. O container web, ele já foi criado. E o que que a gente vai fazer agora? Nada. A gente não vai fazer nada. A gente vai clicar aqui e beleza. Agora a gente vai fazer a criação do nosso servidor. Então, pessoal, o servidor ele é muito importante que seja dentro do seu domínio. Por quê? O que que acontece? Quando você está navegando ali na internet e o usuário clica no seu anúncio e vai para sua página, ele aceita trocar dados com a sua página. Então, quando o Facebook, quando o Pixel manda as informações da sua página
para dentro do Facebook, essas informações elas são bloqueadas, porque a Lei Geral de Proteção de Dados entende que aquele usuário aceitou trocar dados com o seu site e não com o Facebook. Por isso que o evento de page view não chega lá na meta. E se você manda esses dados para um servidor que está em outro domínio, é a mesma coisa que você mandar do seu site para o Facebook, ou seja, é um outro domínio que não é seu. Ou seja, esses dados também vão ser bloqueados. Então, há bloqueio tanto no envio web quanto no envio API. Então, para que isso seja resolvido no primeiro momento, você precisa que esse servidor esteja no seu próprio domínio. E isso eu explico na aula que eu falei para vocês anteriormente, tá? Então, a gente vai vir aqui na Stape. Vocês vão criar aqui uma conta na Stape, é stape.io, vou deixar o link aqui abaixo também, e vocês vão criar um container aqui de forma totalmente gratuita, beleza? Então aqui eu vou colocar YouTube aula, e ele pede um código aqui que se chama Container Configuration. Vocês vão ver que é muito simples toda a configuração. Então vocês vão voltar aqui no Tag Manager, vão clicar aqui, vão voltar lá no inicial, certo? Então aqui esse container que a gente está criando, e a gente vai clicar aqui nesses 3 pontinhos e vamos criar um novo container. E agora a gente vai criar um container servidor. Vou botar server aqui para ficar bonitinho. Beleza? E aqui a gente vai escolher server e vamos criar o nosso container server. Beleza? Assim que a gente criar o container, ele vai aparecer essa caixinha aqui. Então vocês vão clicar aqui abaixo em provisionar manualmente o servidor de tags, vão copiar esse código, certo? Vão voltar lá na Stape e vão colar esse código aqui. O local do servidor, sempre escolham Brasil, beleza, pessoal? Sempre escolham Brasil. E vamos criar o nosso container. Então, a Stape ela tem vários planos aqui, mas você pode começar no plano gratuito, tá? Ele tem 10 mil requisições que se renovam a cada mês. Desmarca essa caixinha e bora continuar para o plano gratuito. Então, quando vocês entrarem aqui, vocês vão perceber que ela disponibiliza uma URL para a gente usar como nosso servidor. Não é isso que a gente quer, porque essa URL aqui é uma URL da Stape. Então, se a gente usar ela, o nosso tratamento não vai fazer sentido. A gente precisa apontar um domínio aqui dentro da Stape, tá, pessoal? Então, vocês vão clicar aqui em add custom domain e aqui vocês vão colocar o domínio de vocês, tá? Então, no caso, o meu domínio é alantracker.com e aqui eu vou colocar gtm.alantracker.com, beleza. Agora, vocês vão clicar em manual aqui embaixo, vão clicar em Advanced Settings e marcar essa caixinha, usar a Records ao invés de CNAME. E vão botar para o próximo aqui. Beleza. Ele disse que eu já tenho essa URL aqui. Então, eu vou colocar um outro nome. Vamos botar API. Beleza. Agora, o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão apontar o domínio de vocês para essas duas URLs aqui, beleza? Então, pessoal, eu estou aqui na minha Cloudflare, tá? Você vai aí na sua, onde está o seu DNS, onde está o seu domínio, e vai clicar no registro DNS, e aqui você vai adicionar um registro A. Então, aqui, o registro A é esse daqui, então você vai copiar aqui, vai adicionar o registro A, certo? O IP é o que está do lado, é esse valor, e vai desmarcar o proxy e vai dar o OK aqui abaixo. Depois você vai adicionar um registro do tipo 4As e vai copiar aqui o seu host, que é o seu domínio, certo? Vai copiar o outro IP, vai colar, vai desmarcar o proxy e vai adicionar. Dessa forma, o seu domínio vai estar apontado, beleza? Caso tenha dúvida, é só procurar aí qualquer vídeo no YouTube que ensina, que é bem rapidinho para você apontar o seu domínio. Beleza, pessoal? Apontou o domínio, ele vai ficar dessa forma aqui, verdinho, tá? Vocês vão clicar em verificar, verify, vai estar escrito, e ele vai ficar verdinho dessa forma. E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em Power Apps,
vão clicar em Custom Loader e aqui onde vocês vai estar desabilitado, vocês vão habilitar e vão salvar. Quando vocês fizerem isso, vai abrir essa caixinha aqui abaixo. Vocês vão falar, Alan, o que é esse Custom Loader da Stape? Pessoal, existem dois tipos de container, o container web e o container do servidor. O container web ele é carregado ali na página ali da pessoa, certo? E o que esse custom loader faz? Ele faz o container da web ser carregado dentro do servidor. Então, ele evita bloqueios que também estão acontecendo, principalmente em dispositivos de iOS, evita os bloqueios de container. Então, há casos que o container do Google Tag Manager ele nem é carregado. E com essa ferramenta aqui da Stape, a gente consegue evitar esse problema, tá? Então, para você ver a quantidade de possibilidades que uma simples ferramenta possibilita para a gente. E o melhor, a gente tem um controle de tudo, beleza? Então, você vai clicar aqui, vai salvar, e aqui ele vai pedir alguns dados. O domínio, você vai selecionar o seu domínio, aí ele vai pedir o GTM ID. Então, só que é o GTM ID do GTM Web. Então, vocês vão vir aqui no GTM Web. Vocês vão pegar esse código aqui, certo? Vão pegar esse código aqui e vão colar aqui na Stape. Logicamente, tirando, carregando. Confere os espaços. Feito isso, eu vou só tirar esse daqui, porque esse aqui não é meu. Feito isso, vocês vão clicar em... Aqui vão selecionar Other e vão clicar em Generate. O que ele vai fazer? Ele vai disponibilizar dois códigos aqui, esse aqui e esse aqui. Mas você só vai utilizar esse código de cima. Então, você vai copiar, vai lá na sua estrutura de página. Então, assim, o bom do código é que você consegue utilizar ele em qualquer estrutura que permita instalar código. Então, você vai falar assim, Alan, na minha estrutura não tem nenhum plugin que ensina eu instalar o GTM. Mas aqui na minha página eu consigo mexer em código. Por exemplo, a Atomic Cat é assim. Então, você copia esse código aqui, vai na sua estrutura, pega ali o snip de código, certo? Cabeçalho e rodapé, instala no cabeçalho e salva, beleza? Então, aqui está feito o custom loader para o código. Aí você vai falar assim, Alan, eu não consigo instalar código na minha página. E-commerce acontece muito. Mas eu consigo botar o ID do GTM Web lá na minha plataforma. Então, o que você vai fazer? Vai fazer o custom loader dentro aqui do GTM. Então, você não vai utilizar esse power-up do custom loader aqui dentro do GTM, mas você vai vir aqui dentro do próprio GTM servidor, certo? Você vai... E até tá falando aqui, ó, veicule script do Google utilizando o seu servidor. Só clicar aqui em iniciar configuração. Aqui em ID do container, você vai colocar o seu ID do container web, certo? Então, eu vou até fechar aqui para a gente pegar o ID do container web. É esse ID aqui. Vamos copiar ele aqui. É esse ID aqui do container web. Esse ID aqui, a gente bota o ID aqui. Desmarca essa caixinha aqui de ativar configurações. Te bota aqui como proxy da web. E salva. Beleza. Agora o que a gente vai precisar fazer? Pegar a nossa URL do servidor, copiar ela, vir aqui no servidor, no container do servidor, clicar em administrador, configurações do container, adicionar URL e salva. Pronto, já está configurado o nosso custom loader e eu duvido você não resolver o problema do seu page view, do seu connect rate com essa estrutura. Eu mostrei para vocês como vocês vão resolver o problema do Connect Rate, mas logicamente que a sua estrutura ela precisa estar dentro do GTM. Não adianta nada você fazer isso daqui, que eu ensinei para vocês agora, e o seu pixel está lá na página de forma aleatória. Tudo tem que estar concentrado da mesma forma que está aqui a minha. Na minha que eu utilizo o formulário, mas não é necessário, eu utilizo por estratégia minha. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Agora eu mostrei para vocês como resolver esse problema ali do Connect Rate, como ter um Connect Rate alto e não ter perca grande de dados. Não adianta você ficar otimizando página, ter nota A, não sei em que lugar. Não vai funcionar, pessoal. Não vai funcionar. Isso aí a gente consegue ver no campo de batalha aí no dia a dia, tá? O vídeo
que eu deixei para vocês, eu já vou deixar aqui na descrição, logo no primeiro comentário, vai ter o vídeo para vocês entenderem como funciona essa questão da API de conversões, como você monta da forma correta, por que não usar ferramentas de traqueamento automático, tudo isso eu explico nesse vídeo. E vai lá porque tem um presente bem legal para vocês, beleza? Não vai ter pitch, então é isso, partiu, valeu!